Olá, aqui é o pastor Edmilson Oliveira, da igreja Getsemane, em São José dos Campos, São Paulo. Hoje nós vamos tratar do assunto: a teoria da evolução é uma simples suposição. Primeiramente, eu quero aqui ler um texto sagrado que está em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 17. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus citou essas palavras, esse versículo, na oração pelos seus discípulos, por nós. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, a Bíblia Sagrada é a verdade. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, fala que Deus criou todas as coisas. E no século XIX surgiu Charles Darwin proclamando a teoria da evolução no seu livro Origem das Espécies. Mas nós verificando, analisando esse livro, nós observamos que Charles Darwin usou por mais de 800 vezes as seguintes expressões: daí, portanto, suponhamos, pode ser, seja-nos permitido concluir. Então, somente suposição, seria, teria, somente suposição. E também nós observamos que Louis Pasteur, o pai da microbiologia, ele afirmou que os germes, é impossível que os germes não são originados dos seus pais. Então não tem teoria da evolução, não tem evolução diante dessa afirmação também de Louis Pasteur. Louis Pasteur continua dizendo também no seu livro: aqueles que mantêm o contrário têm sido vítima de ilusões e de experimentos mal executados, contaminados de engano que eles não sabiam evitar. Então não tem uma comprovação científica, não tem uma comprovação em laboratório, ele afirmando que os germes, pai da microbiologia, os germes são oriundos de evolução, mas sim, ele diz, repito, é impossível que germes não venham dos seus pais. O próprio Darwin afirmou: apesar de todos os esforços de observadores preparados para descobrir tais, nenhum caso de uma espécie aparecer de outra está registrado. Então fizeram um empenho muito grande, pesquisas, e não registrou, não tem registro até o dia de hoje de uma espécie a aparecer de outra, evoluir. Entendeu? Observamos também que a teoria da evolução é uma mera tese da evolução, uma mera suposição, matematicamente falando também. Calcula-se que a população do mundo ela dobra em 168 anos em 168 anos. Então, em cada período de 168 anos, o número de habitantes na Terra dobra-se. Então isso é matemática, de 168 anos em 168. Se nós pegarmos 100 mil anos, digamos assim, suposição também, que o homem, o ser humano, está habitando na Terra há 100 mil anos atrás, se nós formos fazer essa conta matemática, período de 188 anos, em 188 anos, a população dobra-se, nós chegaríamos hoje com
450 quintilhões de pessoas. E quantos habitantes tem na Terra? 7 bilhões de habitantes. Então, a teoria da evolução é uma mera tese, é uma mera suposição. Agora, se nós formos usar essa matemática, isso é comprovação científica, isso é matemática, que a população dobra-se de 168 anos em 168 anos. Quando Deus mandou o dilúvio, salvou Noé, a sua esposa, seus filhos, 3, e as suas noras. 8 pessoas se salvaram naquela arca. E o dilúvio aconteceu em 4.500 anos atrás. Se nós formos fazendo esse cálculo matemático, nós chegaremos a esses 7 bilhões de pessoas de hoje. Olha só como que a Bíblia é a verdade, como o criacionismo é a verdade e como a teoria da evolução é uma mera suposição. Ela deveria ser chamada tese da evolução. Cientificamente, honestamente, ela deveria se chamar tese da evolução e não uma teoria da evolução, porque teoria já tem uma comprovação científica. E a teoria da evolução não tem nenhuma comprovação científica, é mera suposição. Olha só também, olha que escândalo isso aqui. O embuste do homem de Pintidal. Olha só, uma cidade da Inglaterra. Um cara chamado Charles Davidson, não é o Charles Darwin, é o Charles Davidson. Ele disse ali no início do século XIX, no início do século XX, me perdoa, que ele apareceu com um fóssil, dizendo que era humano, e mostrou ali a mandíbula, estava o desgaste, e ele disse que esse fóssil era de 500 anos atrás, começo do século XX. Então não tinha muito equipamento naquela época, a ciência não era tão desenvolvida assim, e as pessoas festejaram, porque tinha um desgaste no dente, na mandíbula. Olha só, eles ostentaram, os evolucionistas ostentaram uma vitória contra os criacionismos nesse tal fóssil aí, que foi intitulado O Embuste, o Engano, a Mentira de Pintidal. E passaram-se os anos. Em 1956, Dr. Vine, com 2 cientistas, foi lá no Museu Britânico, viu o tal homem de Pintidal, o fóssil de Pintidal. E com um aparelho mais sofisticado, 1956, eles constataram que, primeiramente, os dentes da mandíbula foram desgastados por lima. Limaram. Charles Davidson, o mentiroso, o enganador, desgastou os dentes com lima de aço. E também com um aparelho mais moderno, eles constataram que aquele fóssil não era de humano, ele era de macaco. E colocaram então o nome nesse homem de Pintidal, o homem o embuste de Pintidal, o engano, a mentira. E a mídia calou-se, os evolucionistas calaram-se. Então você vê muita reportagem cheia de tese, cheia de suposição. Agora inventaram, e saiu agora uma notícia que os cientistas estão descobrindo novos planetas que são oriundos de poeira cósmica. Se você for ler a matéria lá, está cheio de suposição. Primeiro que é um sinal, diz eles que é um sinal de poeira cósmica. Sinal, não tem nada de verdadeiro, nada de verídico. Está lá na matéria, teria, seria, poderia. Não tem comprovação científica. Eles chutam, e a mídia, tem muita das mídias, são anti-Deus,
já propaga isso. E o ser humano tem uma mania de ler a manchete e não ler a matéria completa, a reportagem completa, e engole isso aqui, aquilo. E sai falando que a Bíblia é mentira, que o criacionismo não existe, não existiu, o evolucionismo que é o certo. Outro dado científico, pesquisa científica, comprovação científica que mostra que a teoria da evolução é uma mera suposição, ela teria que se chamar tese da evolução, é sobre a fala do ser humano. Diz o cientista, e isso está comprovado, que o ser humano ele aprende a falar. Está cientificamente comprovado. Ele aprende a falar no período chamado lalação, quando as crianças começam a falar e falam daquele jeito até engraçado, erra umas frases e até é legal. Então é chamado o período de lalação. Se o ser humano não aprender nesse tal período chamado de lalação, ele vai ficar mudo, não vai falar. Então é comprovado cientificamente que o ser humano aprende a falar, ouvindo os outros falarem. Se o homem veio do macaco, como dizem os evolucionistas, quem ensinou o primeiro homem a falar? Se o homem aprende a falar ouvindo os outros falar. Está vendo que a teoria da evolução é uma mera suposição? A palavra de Deus que é verdade. Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.